Bom dia a todos os amigos da cidade. Estamos aí encerrando a semana, sexta-feira, e desejando que seja uma sexta-feira feliz, abençoada na presença de Deus e que nós possamos fazer o nosso melhor nessa sexta-feira. Hoje eu tenho um texto que eu quero compartilhar com vocês, que é uma história que mudou o mundo. Tá? E essa história, há muito tempo atrás, ela traz reflexos fortíssimos na nossa história, pode ter certeza. E esse texto que eu tenho para compartilhar está no livro de Êxodo, no capítulo 6, quando Deus promete livrar o povo de Israel da servidão do Egito. E quando esse processo acontece, todos nós já vimos tantos filmes, quando Moisés é levantado por Deus como um grande líder para livrar o povo de Israel, para tirar o povo de Israel de uma servidão, e que ele então traz a mensagem do Senhor para o Egito, mas Faraó não dá ouvidos. O coração de Faraó é endurecido, a mente de Faraó está endurecida, as ideias de Faraó estão endurecidas, e claro, não só de Faraó, mas de todos os egípcios que estavam ali na cúpula do poder. O que acontece? Deus começa a manifestar assim o seu poder em favor do povo de Israel, ou a favor do povo de Israel, né? E chega o momento do dia da saída deste povo, dos israelitas, da servidão do Egito. Para que eles saiam da servidão do Egito, eles vão ter que ouvir a voz de um líder, a voz de Moisés, que foi enviado por Deus. E eles vão realmente ter que sair, eles vão ter que peregrinar, eles vão ter que ir, digamos assim, na nossa linguagem de hoje, eles vão ter que ir às ruas, eles vão ter que realmente se posicionar e dizer: é o dia da nossa saída, ou é o dia da nossa libertação, ou é o dia em que a nossa voz está sendo ouvida. Isso é sério. Quando Deus fala com esse povo, ele fala com Moisés e ele diz: eu quero que você saia do Egito e leve todo o meu povo. Capítulo 6 do livro de Êxodo. Que fique para todos nós. Deus também fala conosco. Talvez você esteja vivendo um momento de servidão, alguma coisa que está te aprisionando, e você precisa conhecer a voz de Deus sobre isso. Talvez todos nós estamos vivendo um momento que estamos sendo aprisionados. E a mente de alguns pode estar endurecida, mas é hora de dizermos: quem somos nós? Quem sou eu? Aonde eu quero estar? Aonde nós queremos estar? E o que nós devemos fazer para realmente estarmos sendo livres? Fique atento e descubra isso no seu dia a dia. Descubra isso no dia de hoje, nesse dia em que nós estamos vivendo. Esse é o programa Amigos da Cidade. Minha convidada já está aqui, será um momento muito importante, e eu sou a pastora Jurema. Muito bem, nós estamos de volta e eu disse que a nossa entrevista é bastante interessante para todos nós. E eu trago aqui, nós trazemos o programa Amigos da Cidade, né? Uma jovem que eu já conheço há muito tempo, e é uma jovem muito especial, hoje nutricionista, que é a Bárbara Cristiane Bento, né? Bom dia, Bárbara, é um prazer ter você. Bom dia, pastora, é um prazer estar aqui com você também. Minha querida, vamos falar sobre saúde, a saúde na alimentação. Sabe aquela frase, né, que a gente ouve muito, que com certeza você fala e você ouve também, que nós somos aquilo que nós comemos? É real isso? Exatamente. O que a gente come ainda reflete exatamente no que nós aparentamos, o que é pior de tudo. O que é o pior de tudo. O que é o mais importante de tudo. E agora há pouco nós estávamos aqui trocando uma ideia e você disse que a procura hoje maior para que as nutricionistas tragam um cardápio, mudem a maneira das pessoas se alimentar, é para queima de gordura. Exatamente. As pessoas até me falam assim: eu nem preciso emagrecer, eu só quero consumir com essa barriga daqui. Pelo amor de Deus, consuma com essa gordura que tem aqui no meu abdômen, por favor. Quer dizer, você é a responsável agora para que isso aconteça na minha vida. Exatamente, é bem assim. Então nós estamos aí vivendo o mês que nós chamamos o mês da mulher. Nós temos falado sobre muitos assuntos nesse mês, sabe? E eu penso que a alimentação é saúde. Consumir, então, com essa
barriga, como diz você, que as pacientes ou clientes, não sei como chamar, elas vêm até você, eu diria que é o mal de todos. É o mal de todos e não é tão difícil assim. Então isso vamos para isso. Então essa parte nos interessa muito, né, gente? Essa parte nos interessa muito. Hoje você vai discorrer sobre isso. Então, primeiro ponto e mais importante de todos é fracionar a alimentação. Eu digo assim, que a gente até sabe o que fazer. A gente precisa de alguém que esteja sempre te lembrando e te cobrando. E que você ainda precise ir lá mostrar esse resultado. Então, muitas vezes o nutricionista hoje, ele funciona muito mais como o cobrador do resultado do que o próprio orientador em si. Porque eu brinco assim, que comer de 3 em 3... Brinco não, porque é sério, né? Eu lembro assim, que comer de 3 em 3 horas, até o Globo Repórter te ensina, né? Tudo te ensina hoje a comer de 3 em 3 horas, a tomar água, a importância da água, a importância da fibra. Mas você precisa ser lembrado e cobrado disso. Até pelo cotidiano, assim, as pessoas às vezes me falam assim, mas por que antigamente a banha do porco não tinha problema, mas eu brinco assim, antigamente você levantava de manhã, tomava o café, com 3 horas tinha o café lá na roça, com mais 3 horas você almoçava, com mais 3 horas tinha outro café, aí já vinha o jantar e pare para pensar, comia-se de 3 em 3 horas. Esse é o ponto principal. Seu corpo não precisa fazer reserva de energia nenhuma quando você se alimenta de 3 em 3 horas. E com isso, ele é como se fosse uma maquinazinha que entende assim. Bom, eu posso gastar isso que foi comido agora, porque daqui a pouco vem mais um pouquinho. Quando isso não acontece, é armazenada essa energia exatamente nesta região abdominal. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. E a regra seria muito líquido... Muita água. Eu estava lendo um estudo a semana passada que dizia assim, que a gente precisa fazer 2 litros de xixi, não tomar 2 litros de água. Para isso, você precisa tomar mais que 2 litros, muito mais que 2 litros de água. E a gente, assim, eu falo assim, hoje tem aplicativo de celular, tem a garrafinha que você pode cair, não é vergonha nenhuma você chegar e encostar a sua garrafinha para te lembrar. Tem aplicativos diversos que te lembram, já tomou o seu copo de água, né? Meta, assim, nada muda de um dia para o outro. Às vezes o paciente chega no consultório com 60 anos, querendo mudar mesmo de vida. Eu falo que 60 anos fazendo a mesma coisa não são 60 horas que vão te mudar tudo, né? Então coloca meta, se eu tomo 2 litros de água, eu passo a tomar 5, eu não vou nos 2 litros, porque os 2 litros são muito às vezes para mim, eu fico nos 2 copos para 5, daqui 15 dias esses 5 pode se transformar 7, quando eu vejo eu estou tomando bem mais que 2 litros, mas meça o quanto você toma, porque às vezes você acha que toma bastante e não toma tanto assim. Quer dizer, se a regra é tomar 2 litros, mas a pessoa não tem esse hábito, comece com os copos. Vai devagar. 3 copos, 4 copos, 5 copos, 6 copos. 5 copos. Eu tenho paciente que leva para mim, eu tenho crianças que levam para mim assim de risquinho, sabe o pauzinho? Um pauzinho de água, 2 pauzinhos de água. Olha aqui como eu já estou com 10 pauzinhos de água, são 10 copos de água. Trabalha com meta. Se eu tomo uma garrafinha, então eu vou tomar uma de manhã e uma à tarde. Você dobrou a quantidade de água sem perceber que isso foi tão significativo assim. Então, gradativo, né? Acontecendo gradativamente. Exatamente. E com isso, é a refeição toda. Às vezes eu fico assim, 1 mês no café da manhã. Vamos consertar esse café da manhã que nem existia, né? Nossa próxima objetivo é o lanche da manhã. A gente vai devagar. Porque às vezes o que as pessoas pensam assim, eu vou lá e ela vai mudar a minha vida, eu não vou comer nada do que eu queria comer, não tem nada do que ela vai passar lá na minha casa, e eu sou da opinião que a gente precisa aprender a comer o que tem em casa, né? Uma alimentação saudável é uma alimentação que não tem exagero, mas não tem exclusão. Só que uma frase que eu falo assim para quase 100% dos meus pacientes que eu ouvi em algum congresso, em algum lugar que eu estive, é assim, não coma o que a sua avó não reconheça. Se a sua avó não reconhece, o negócio está moderno demais, é porque ele não faz tão bem assim para a sua saúde. Então eu volto bem lá, sabe? Eu gostei muito disso. É interessante, né? Vamos para as avós, tá, gente? Olha o que ela reconhece. E aí a minha avó é um desastre, porque ela é moderna demais com as coisas. Então, cuidado
cuidado com a tua avó também. Ah, então também tem esse perigo. Muito que bom. Doces. Nós estamos falando para as mulheres. Lembre-se que o nosso programa é voltado para as mulheres hoje. Mas todo mundo vai entrar nessa carona, tá? E a mulher, ela armazena mais gordura que o homem. Então, isso assim, nós temos uma desvantagem. E aí vamos falar do doce. Doce é carboidrato, assim como pão, macarrão, arroz, farinha, mandioca. O nosso corpo armazena carboidrato, porque é ele que nos dá energia, que alimenta o nosso cérebro. E esse armazenamento de carboidrato é feito especificamente na região da abdominal, que é tão desastrosa a barriguinha. Eu sempre costumo falar, a calça sobe, mas não fecha, não é assim? Então, são duas vertentes aí. Ou você está comendo muito carboidrato e aí o doce se aplica nisso, ou você está demorando muito tempo para se alimentar e precisa reservar energia. Vai que é hoje que você resolve fazer uma caminhada. Então, seu corpo tem que ter energia para isso. Essa energia vem do carboidrato, que está armazenada na sua barriga. Então, volto lá no fracionamento. Não misturar os carboidratos. Isso aí a gente também sabe, nem sempre a gente respeita. Quando eu como arroz, eu não como macarrão. Quando eu como batata, eu não como arroz. Quando eu como pão, eu não como bolo. E assim, a gente tem o hábito de comer um pedacinho de pão, um pedacinho de bolo, uma torradinha, não é assim? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, tempero um pouquinho com a farinha e aí eu excedo a quantidade de carboidrato, volto lá na minha barriga. As fibras é muito importante nisso também, porque coloque uma colher de sopa de qualquer fibra num pouquinho de água e deixe num copo. Você vai perceber que aquilo incha, né? Aquilo dobra o tamanho. Isso também acontece no estômago, né? Traz saciedade. Imagina assim, uma pia cheia de gordura que você joga uma fibra de trigo, a mais simples, né? Que a gente mais encontra em todos os mercados. Aquilo gruda na gordura. Também acontece isso no nosso corpo. Então ela se liga à gordura, ela diminui a absorção. Então, às vezes, assim, o que é simples no nosso dia a dia, a gente deixa de pensar que na prática do nosso corpo é a mesma coisa. Acontece fora, acontece dentro do meu corpo também. Então, se eu absorvo menos carboidrato, e eu sinto mais saciedade, e com isso eu como menos barriga. Vantagem para mim. Certo. Ouvindo você falar, né? Parece que assim tudo fica fácil, né? E mais ainda, né? Parece que dá um choque, aonde você diz, meu Deus, é hoje mesmo, já começa a minha mudança. Hoje, exatamente. Mas depois, na realidade, não fica tão fácil assim. Não, é fácil. É fácil quando você tem alguém te cobrando, ou te orientando, não é nem cobrando, mas te orientando. Às vezes as pacientes chegam lá no meu consultório e falam assim, olha, o meu café da manhã tá assim, 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 mas a minha 3 da tarde tá um desastre, é aqui que eu tenho fome. Não, pera lá, então vamos diminuir aqui para colocar mais aqui, porque aqui vai te dar saciedade. De repente a gente aumenta só uma colher de uma fibra nessa fruta que estava faltando, pronto, veio a saciedade. Então, para isso é extremamente importante a orientação do profissional qualificado. Isso a gente está falando assim no geral. Aí a gente tem os objetivos específicos, né? Bom, eu estou com diabetes, e agora? Porque eu falo que a diabetes não é nem tua, você está, mas a gente já vai dar um jeito de arrancá-la dali, certo, né? O meu colesterol está alterado, o meu triglicerídeo está alterado. A consequência disso é muito séria, mas transformar essa situação é muito fácil. Então, assim, eu deixo de ter uma situação muito séria com, às vezes, a transformação, com a colocação de um determinado ingrediente num determinado horário que me tira uma ansiedade do dia todo, certo? Então, assim, o profissional, ele vem não só para te contar o que você tem que comer, porque isso eu volto a dizer, todo mundo sabe. Mas o que comer em cada horário para ter certo objetivo, assim, hoje no consultório as pessoas me chegam, 90% das pessoas que eu atendo comem menos do que precisam. E também uns 90% que eu atendo, a fome é 6 da tarde. Eu consigo ir bem até às 6 da tarde, mas 6 horas, quando eu chego na minha casa, eu quero comer o pé da mesa da minha cozinha. Por quê? O seu dia está errado. Às vezes o seu café da manhã reflete lá nas suas 18 horas, que é o horário da sua ansiedade. Então, isso só o profissional vai poder perceber onde é que está o problema, para consertar com uma facilidade que às vezes você nem percebeu que mexeu tanto assim. Quer dizer, a regra de 3 em 3 horas é a regra perfeita. Eu tenho cardápios que tem só preparações doces, eu tenho cardápios que não tem doce porque a pessoa não gosta, eu tenho
eu nunca vou fugir das 3 em 3 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho disso, às vezes a gente adianta um pouquinho disso, mas não fica muito diferente. Para pensar, a revista fulana de tal, R$ 1,99 na banca. Dieta do abacaxi. Não é abacaxi de jejum, abacaxi lanche da manhã, abacaxi café da manhã, abacaxi lanche da tarde, jantar e ceia. Não é o abacaxi que funciona. Não sei, porque eu nunca comprei a revista, já vi. Mas... Não é o abacaxi que funciona. É o horário que você está comendo esse abacaxi. Certo. O abacaxi está só te ensinando a comer de 3 em 3 horas, porque não foge muito disso. Quer dizer, essa né, regrinha acaba trabalhando com o seu cérebro. Seu cérebro vai se identificando que de 3 em 3 horas você vai mastigar alguma coisa. Exatamente. Além de que esse nutriente é utilizado mesmo pelo seu corpo, então ele não precisa reservar para daqui a pouco. Os estudos trazem assim que em 30, 40 dias mais ou menos, nessa rotina, seu corpo entende, a sua máquina entende. Eu falo que o nosso corpo é uma máquina, funciona como máquina mesmo, e a gente tem que vê-lo como máquina, né? E essa máquina entende, eu não preciso reservar essa refeição, porque daqui a pouco ela é de confiança, ela vai comer de novo. E é aí que a gente começa a mudança visível no corpo. Do corpo. Bárbara, você hoje está na clínica... Na CliniLive. CliniLive. Com o Dr. Antônio. Com o Dr. Antônio. O Dr. Antônio já esteve conosco aqui essa semana também, conversando sobre a saúde da mulher. E lá na clínica, no teu consultório, você tem hoje nós temos assim vários aparelhos, né, que medem essa questão de gordura, o excesso e tudo mais. Você tem tudo isso também? Esse é um ponto muito importante, pastora. Nós temos sim a composição corporal, porque assim, às vezes, e já aconteceu bastante comigo, a paciente vai assim por uma medida que ela quer diminuir, é 1 quilinho aqui, 1 quilinho ali. Aí a gente vai fazer a composição corporal, descobre 40% de gordura no corpo. Eu tenho uma menina, uma jovem, que nessa situação, assim, 52% de gordura corporal. Isso é uma gordura assustadora. Então, assim, você começa a pegar e você fala, meu Deus, ela tá aqui mesmo. A aparência dela não mostra isso. Não mostra isso. E aí entra a atividade física. Porque o que consegue ajudar muito e é o que consegue resolver essa questão é a atividade física. Precisa fazer para acelerar o metabolismo, para tudo isso. Volto lá no antigamente, né? Eu trabalho 14, 15 horas todos os dias. Não posso me dar ao luxo de chegar em casa, colocar as perninhas para cima e descansar. Porque eu trabalho assim, ó, como eu tô agora. Sentada no ar-condicionado, meu carro tá fora, eu paro em frente à minha casa, entro, a minha atividade é mínima. Então hoje, assim, a gente trabalha muito. Contudo, a nossa atividade é muito leve, por mais que a carga horária é muito extensa. Então, precisa fazer uma atividade física, porque o nosso corpo deposita essa gordura, a gente muito mais ingere do que gasta, né? E aí, quando a gente fala com atividade física junto disso, a gente consegue preservar a massa magra com a dieta, eliminando gordura com atividade física. Aí é o sonho de consumo de todo mundo. Só que para isso tem que saber, você tem que mensurar quanto é que eu tenho. E na clínica nós temos o privilégio de ter um aparelho que consiga fazer isso, né? Que é a composição corporal, que te diz exatamente quanto é de massa. E o mais interessante, parte por parte. Então, quanto é que eu tenho nessa perna direita de massa muscular, quanto é que eu tenho na perna esquerda de massa muscular, quanto tem no meu braço, meu abdômen. Eu gosto tanto desse exame que eu faço mensalmente. Então, assim, eu consigo saber, desse mês para esse mês, eu eliminei tanto de gordura, ganhei tanto de massa, ou não foi um mês tão bom. Então, o que eu fiz nesse mês? Certo. Né? Então, isso é bem legal. Não, eu fico assim, né, pensando, ai, que bom, vamos ver como é que está, mas depois já fico preocupada. Ai, qual vai ser o resultado desse exame? Mas me diga uma coisa, Bárbara, as mulheres, porque as mulheres têm uma situação, né? 30 anos é uma coisa, quando chega aos 40, outra, quando chega a 50 anos, outra coisa. Né? Como trabalhar com essa questão da faixa etária? E aí é uma mudança de vida, na verdade, né? Porque quando você muda de vida, você não pode encarar o tratamento nutricional como um regime, uma dieta, seja em qualquer época da sua vida. Se você chega para mim aos 30, nós vamos transformar a sua vida aos 30. Se você chega aos 40, nós vamos transformar a sua vida aos 40. Respeitando as suas limitações de atividades, respeitando a sua preferência alimentar, né? A sua rotina,
em qualquer fase da vida, né? A sua rotina tanto de trabalho quanto de alimentos. Se você odeia abobrinha, não tem por que eu te passar abobrinha, porque a abobrinha é rica em água, mas de repente você gosta de melão, melão também é rico em água, né? E cada vez fica mais difícil, eu sou prova disso. O que eu fazia 5 anos atrás, a resposta que eu tinha há 5 anos atrás, eu já não tenho hoje. E quem tem 5 anos a mais que eu, é mais difícil ainda. Só que o importante é não desistir. Eu falo que quando o paciente entra no meu consultório, ele está ali para mudar de vida. Ele não está ali para emagrecer 1 quilo, sem entender nada do porquê que ele está comendo. Então eu explico refeição por refeição, horário por horário, porquê do porquê. Não é só comer a farinha de coco. Por que você come a farinha de coco? O que ela faz? Porque se eu chegar lá na tua casa, eu quero que você pegue o teu cardápio e saiba explicar o porquê que você está comendo aquilo ali. Porque aí fica fácil. Nem que você não me visite mais, mas você aprendeu a comer. Com 40, com 50, com 60, cada vez o metabolismo fica mais lento, mas cada vez, graças a Deus, a nutrição é muito alternativa, né? A gente consegue, assim, trabalhar de diferentes formas e cada vez a gente tem mais recurso com tratamento nutricional para que você coma o que você gosta e obtenha o resultado que você deseja, em qualquer fase da vida. E daí nós entramos meio numa situação que a mulher, que é a nossa, né, nosso ponto-chave hoje, ela é que está dentro de casa, organizando a alimentação de toda a família, enfim, pensando no filho, no marido, na criança, às vezes, que tem dentro de casa. E como fazer um cardápio que alcance todos? Vai ter que ser um cardápio diferenciado? Elas me questionam muito isso. Minha família toda pode comer isso aqui? Eu falei, eu sempre falo, posso. Pode e deve. Talvez não as quantidades, né? A quantidade... Eu tenho esposa que quase mata o marido, porque aí eu passo lá para ela 2 colheres de servir de arroz, o coitado do marido trabalha no pesado, e ela fala, não, olha, são 2 colheres de servir de arroz. Então, não as quantidades. Mas quando a gente trabalha com o cardápio, seja ele para qualquer objetivo, a gente também trabalha com qualidade dessa dieta, né? Com qualidade dessa alimentação. Pensando em fibra, pensando em quantidade adequada de proteína, de carboidrato, de lipídio, de boas fontes de lipídio. Então, isso se estende, sim, para a família toda, né? A qualidade dessa dieta. O que a gente não pode pensar é em quantidade, porque o seu cardápio foi calculado para você. O que acontece com muita frequência é isso, a esposa vai, de repente ela fala assim, olha, a minha família toda entrou no ritmo, mas a gente não está sabendo assim, meu marido está ficando com fome, meu filho está comendo demais, então acaba que vai a família toda para a gente conseguir adequar as quantidades, as preferências desses outros membros da família, mas quando é a mulher, é muito mais fácil, quando a mulher toma essa iniciativa, porque como você disse, ela que comanda, ela que faz, então às vezes vai o marido, a mulher não quer muito saber da coisa, ela não colabora muito com aquilo, então a mulher, ela realmente, assim como tudo na vida, ela norteia também a dieta na casa. Muito bem. Puxa, Bárbara, olha, nós tínhamos que falar aqui sobre mastigação, fibras, os carboidratos, atividade física, o alimento colorido, mas eu acho que você vai ter que voltar aqui no programa para que a gente, todo prazer, para que nós possamos falar sobre tudo isso o falar nos ajuda lá em casa, porque nos desperta, né, a tomarmos uma atitude. Então primeiro eu quero te agradecer por você ter estado aqui, já esteve lá longe e depois descobriu que era aqui, né? Sim. Já foi uma manhã de maratona para ela, já fez o exercício dela hoje. Já. Mas, e quem precisa dos cuidados de uma nutricionista, se quiser procurar você na clínica? Sim, eu atendo aqui em Campo Mourão, na CliniLife, o telefone é 3017-5517. Atendo todas as manhãs e 2 tardes aqui. Também, como eu moro em Louisiana, nasci em Louisiana e sou de Louisiana, eu também atendo lá. Então, lá é o meu telefone, 9900-7761. Eu estou à disposição, não só para perder 1 quilinho aqui, mas para te ajudar na saúde mesmo, numa mudança de vida e mostrar o quanto é fácil. É fácil para mim, que tem uma vida tão corrida, é fácil para você também, te vai conseguir adequar, devagar e progressivo, sempre. Com certeza. Eu imagino que ela deve ter mudado a família toda. Tô tentando. Querida, obrigada, Bárbara, obrigada por você, obrigada por você estar aqui. E, aliás, é muito bom revê-la, né? Tantos anos que nós já nos encontrávamos e agora nos conhecemos. Né? E você estar aqui comigo é muito bom. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria!